As Marvels, novo filme do universo cinematográfico Marvel. É bom? É ruim? Fica ali no meio de campo, no meio termo. É sobre isso que eu falaria aqui nesse vídeo, nessa crítica. Eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, considere se inscrever e deixa o like aí se você curtir, que ajuda bastante aqui na divulgação no YouTube. As Marvels, acabei de ver o filme faz menos de uma hora, acabei de voltar do cinema, assisti em IMAX. E tem algumas questões sobre esse filme, não vai ter spoilers nesse vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo depois, deve ser até curto, mas só com spoilers, pra falar sobre coisas ali e tal, e cenas do final, e cenas pós-créditos. Nesse vídeo não tem spoilers, podem ficar tranquilos. O primeiro Capitã Marvel não tá bem no fundo do meu ranking de filmes do MCU. Eu acho que aquele filme, apesar do casting, eu acho bacana da Brie Larson, eu gosto dela, a maneira com que ela atua naquele filme, a maneira com que a Capitã Marvel, a Carol Danvers é muito estoica, enfim, uma falta de inventividade no design de produção, bem, digamos, quadrado, sem muitas surpresas, bem burocrático, trazendo a maioria das coisas que costuma se falar mal dos filmes da Marvel. Pra mim aquele filme tem em grandes quantidades, infelizmente. Esse As Marvels tem um outro problema. Tem coisas muito boas e alguns problemas. Vai depender de que público você se enquadra. Para quem conhece as personagens, as outras personagens que formam as Marvels, né, do título, e que estão em todos os posters, né? Então a gente tem a Kamala Khan, a Miss Marvel, e temos também a Monica Rambeau. Essas personagens foram introduzidas em séries da Disney Plus. E assistindo o filme, eu assisti essas séries, eu gostei. WandaVision e Miss Marvel são provavelmente as minhas duas favoritas, provavelmente. Gostei bastante das séries. Eu sou particularmente muito fã da Miss Marvel, foi a primeira personagem super-heroína dos quadrinhos, né, de Marvel, DC, que eu comecei a ler desde a primeira edição. Assim que a primeira edição foi lançada, eu comecei a ler, acompanhar. Então assim, eu sou muito apaixonado pela personagem, fiquei muito feliz dela finalmente surgir nas telas com uma versão de carne e osso para fazer parte do MCU. Então tem esse bias, digamos assim, da minha parte. Mas eu fiquei, durante o filme, pensando, para quem não assistiu essas séries, se é possível apreciar esse filme. Porque boa parte do trabalho que é feito pra gente curtir aquelas personagens, especialmente a Miss Marvel, é feito nas séries. A Rambeau, eu acho que ela é introduzida, sem dúvida, se você conhece ela do WandaVision, ajuda bastante. Mas acho que tem elementos o bastante, como a personagem originalmente tá no Capitã Marvel. Se você só assistiu o Capitã Marvel, ela menininha lá, sobrinha da Carol Danvers, esse filme apresenta algumas cenas que fazem, preenchem ali algumas lacunas. A Miss Marvel eu já acho um pouco mais difícil, porque ela, pra quem não assistiu a série, quem é essa menina, né? Quem é? O filme tenta um pouquinho, tem algumas coisas, mas não dá. Eles, na maior parte, assumem que você conhece. Eles assumem que você assistiu a série. E acho que pro filme isso é um problema. Isso é uma discussão maior, para um outro vídeo, mas essa questão, né, de você ser obrigado a assistir às séries, sendo que você só gosta, sei lá, talvez dos filmes, você gosta de ir ao cinema, ver os eventos, e o quanto é complicado isso se você não viu alguma série, por qualquer motivo que seja. Pode ser nem que você não viu porque você não gosta, pode ser que você não viu porque ainda não teve tempo de ver, ponto. Mas eu acho que pode atrapalhar a sua experiência nesse filme. E aí, falando do filme, a análise é essa. Eu acho que isso é um problema, porque as personagens, se a gente for pegar só o filme, né, que tem que sobreviver como uma obra única, teoricamente, né, deveria. Uma das personagens, duas, né, das personagens principais, a gente não tem a base e a apresentação delas como aconteceria se fosse pela primeira vez elas estivessem aparecendo nesse filme. Com certeza teria sido feito um trabalho maior para introduzir essas personagens pra gente. Mas como elas já apareceram e foram muito, né, teve vários episódios, muitas horas já de material com elas, isso não acontece. Mas elas são as melhores coisas do filme, né? Um dos problemas da chatice, da coisa meio estoica do primeiro Capitão Marvel, ele se desfaz aqui nas Marvels por conta dessas duas personagens que se juntam a Carol Danvers, né? Em especial a Kamala Khan, né? A Miss Marvel, porque ela é muito cheia de energia, ela é uma fã da Carol Danvers e fã dos Vingadores. O primeiro tem uma cena logo no começo em que ela vê o Nick Fury
e ela age como uma fã. E ela é muito legal isso, né? Ela é quase como se fôssemos nós ali naquela situação, né? E ela cresceu e tá dentro da série dela, isso, né? Assim como nós, vendo esse universo sendo criado e tudo mais, e ela tem esses personagens, né, essas figuras míticas, esses heróis, como ídolos dela, e em especial a Carol Danvers, a Capitã Marvel. Então o acréscimo dela nesse filme é sensacional, eu adoro, e a dinâmica que causa. E um dos cernes, né? Imaginando assim, nada que tá no filme é muito errado, digamos, tem um problema. Mas acho que quase tudo poderia ter sido mais bem feito, melhor feito, mais trabalhado, mais ajustado. E talvez se a diretora, que é a Nia da Costa, ela dirigiu alguns anos atrás o remake, né, a nova versão, né, do Candyman. Eu não assisti ainda, mas eu vi coisas boas a respeito. E é muito legal o fato de ser uma diretora negra dirigindo esse filme, que é protagonizado por 3 mulheres. E antes que falem, mimimi, lacração, não que isso seja um problema, tá? No meu ponto de vista não é. Mas nesse filme não tem nada disso, assim. É que são essas personagens, são as Marvels, né? Como era nos quadrinhos. E é isso. Mas vendo o filme, eu fiquei com a sensação de que, como alguns dos filmes, diferente, por exemplo, a gente tem alguns tipos de filme na Marvel, né? Tem os filmes de alguém como James Gunn, que consegue impor ali o seu visual, as suas escolhas, pro bem ou pro mal, e acho que ele fechou muito bem a trilogia do Guardiões da Galáxia, esse ano mesmo. Nesse caso aqui da Nia da Costa, fica a sensação de que talvez ela não tenha tido tanto poder quanto outros tiveram. Eu acho que até a Chloe Zhao nos Eternos definitivamente aquele é um filme que você vê que foi dirigido pela Chloe Zhao. Mesmo que tenha tido problemas, mesmo que a bilheteria e depois coisas dela falando e tal. Mas desculpa, aquele filme tem várias coisas que são da Chloe Zhao, sim. E alguns dos problemas daquele filme, pra mim, são inclusive de escolhas dela como diretora, que tá na cara que é uma coisa assim, um pensamento dela. Então, assim, pode ser bom ou pode ser ruim. Geralmente os melhores filmes, até eu vi isso outro dia num podcast que eu adoro, que é o Beyond the Screenplay, geralmente nos filmes de estúdio, né, os melhores saem do meio ponto, né, do meio termo entre o diretor conseguir colocar a sua visão e o estúdio pensar no big picture, né, na figura maior, né, no longo prazo e nos outros filmes. Tá nesse meio termo, né. Esse filme aqui fica a sensação que não foi tanto meio termo. Esse filme parece que tem mais a mão da Marvel do que da diretora. O que é uma pena, porque tem um cerne ali, a história entre as 3 protagonistas, que talvez fosse um pouco mais trabalhado, tornaria o filme melhor. Porque tem uma questão da Carol Danvers com a Rambeau, de que ela foi embora, né, do planeta Terra, lá no Capitão Marvel, né, no primeiro, e ela fala pra sobrinha dela que ela vai voltar logo e não volta. A gente sabe, depois de assistir os outros filmes da Marvel, e fica essa mágoa, existe essa mágoa na Rambeau com ela, com a tia, e é engraçado, porque elas têm a mesma idade, digamos, aparentemente, mas ela chama ela de tia, ela é a tia Carol. E aí ele tem uma questão interessante, porque ela decepcionou aquela criança. E aí agora a gente tem introduzido uma nova personagem, uma adolescente já, né, a Kamala Khan, que tem a Carol como uma figura, assim, de inspiração, de modelo a ser seguido. E aí a Carol tem alguns momentos nas primeiras interações que ela não é muito legal com ela e tal, e geraria uma dinâmica, isso tá ali pincelado no filme, mas eles não entram tanto, e é um material riquíssimo, que eu acho que poderia ter sido melhor explorado. A Carol ter a chance de fazer com a Kamala o que ela não fez com a Rambeau. Então tem uma dinâmica ali que eu acho que seria interessante se fosse explorada pelo roteiro de uma maneira mais profunda, de ter um pouco mais ali de construção dessas personagens, que no final das contas é o que tornam esses filmes os melhores filmes, inclusive falando da Marvel mesmo, bons, interessantes, não são sequências de ação e tudo mais, até porque nos melhores filmes, mesmo assim da Marvel, temos coisas genéricas nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também aqui, mas são os personagens e as suas interações que fazem a gente se apaixonar pelos filmes. Então tá ali presente, mas muito superficialmente. Acho que é o suficiente para tornar o filme uma experiência agradável. Ele é mais divertido do que Capitã Marvel. Ele tá muito além, na minha avaliação, do que o Quantum Mania, que para mim é um desastre. Mas tem essas questões que você vê que falta um pouquinho. Ele é bem divertido, ele tem mais momentos cômicos, digamos assim, do que o primeiro Capitão Marvel. Ele se assume mais como comédia e tem algumas coisas meio absurdas, né? Vai ter uma sequência lá, uma sequência musical. Acho que tem gente que vai torcer o nariz para aquilo. Eu mesmo não tenho certeza ainda do como eu avalio aquela sequência lá, musical. Não vou entregar o que é, mas vocês vão ver. Mas eu não deixo de pensar que é legal que tenha coisa meio maluca. É bom, é um
é o espaço, a gente está falando de civilizações diferentes. Eu acho legal que tem algumas maluquices, acho melhor do que ficar no seguro. Pode render alguma coisa, né? Então, beleza, o filme tenta coisas um pouco diferentes. Mas falando do design de produção, por exemplo, que é um dos problemas dos filmes mais fracos, tem uma questão em vários filmes, blockbusters recentes, da DC, de outros estúdios, tudo, que assim, é aquela coisa meio cara de genérico. E esse filme tem um pouco isso, no design dos personagens, nos figurinos, nos mundos que são apresentados, e apesar de pular para vários mundos, tudo tem mais ou menos uma cara que a gente já viu. E se for pegar no próprio MCU, é mais ou menos a mesma cara, que você até confunde os planetas, os lugares, porque é tudo mais ou menos a mesma cara. E até os figurantes têm a mesma cara, e a maquiagem e tudo mais. Você pega, de novo, né, pra voltar pro Guardiões da Galáxia 3, ele consegue ir um pouquinho além, ele consegue fazer coisas que destacam mais na memória, que chamam mais atenção no momento que tá na tela, cores, né, um planeta que tem uma coisa assim muito específica, que chama um pouquinho mais de atenção. Esse filme, as Marvels, ele cai naquela mesmice visual, digamos assim, que é uma pena. Assim como as sequências de ação. E, de novo, não é um problema só da Marvel, é um problema do cinema de ação de maneira geral, dos blockbusters e tudo mais. Esse ano é um ano fenomenal para o cinema de ação, né, 2023. E a gente teve Missão Impossível, John Wick, o Resgate 2, até o Velozes e Furiosos, enfim, muitos filmes com grandes trabalhos de dublês. E nesse filme aqui, nas Marvels, a gente vê, se você começar a prestar atenção nisso, você vai ver que muitos filmes que não têm sequências de ação meio genéricas, não necessariamente o trabalho dos dublês é ruim. Você vê que o trabalho dos dublês, a coreografia, até a ideia da sequência. Então, por exemplo, no começo do filme, tem uma cena que se passa na casa da Kamala Khan, com a família dela lá, e é uma grande confusão, porque as três Marvels vão trocando de corpo, e aí uma pulando aparece no lugar da outra. A ideia da cena, ela é interessante. A ideia é boa. Dava para render algo incrível. E tem alguns vislumbres disso. Mas ela não é dirigida, ela não é fotografada, ela não é decupada de um jeito que traz esse impacto pra gente. O trabalho dos dublês, você vê ao longo do filme várias coisas, a ação, você vê, e a gente conhece, a gente vê bastidores, os dublês estão lá, são os mesmos dublês, muitas vezes até de filmes como John Wick, por exemplo. São pessoas muito boas. Mas o Jack Chan falava bastante sobre isso, né? Como o pessoal não sabe filmar muitas vezes a sequência de luta, né? Então, quando vai ter um impacto do soco, em vários filmes do Jack Chan, dirigidos por ele ou pelo irmão, eles mostravam duas vezes, inclusive, o soco. Ou um grande estante incrível que ele vai fazer para fixar aquilo, e aquilo marca. Em vários filmes de Hollywood, e aí incluindo vários filmes da Marvel, eles não fazem isso, né? Eles cortam, impedem que a gente veja a ação se desenvolvendo e os atores ou dublês fazendo aquela ação. É tudo uma câmera fechada, fica confuso. Então, assim, a ideia da sequência de ação como essa que eu citei, ela é interessante, ela é legal, mas a maneira com que ela é filmada quase que, assim, perde-se tudo. A gente não tem o impacto que deveria ter. Numa boa ideia, que daria pra render várias coisas, gags visuais, o fato delas trocarem irem pulando, assim, numa hora uma, numa hora outra. E isso acontece ao longo do filme. Depois vai ter algumas outras sequências que a ideia é interessante, mas a execução não é muito boa. Então, de maneira geral, esse filme vai ser muito fácil, eu imagino. Eu não vi trailer, eu não vi nada. Recomendo que, se você não viu ainda também, e tá vendo aqui minha crítica, sem spoilers, não veja nada, não vai atrás, tente fugir dos spoilers, porque tem algumas surpresas, e eu vou falar no vídeo que eu falar sobre spoilers, que são assim, putz, foi legal não ter tido spoiler daquelas coisas que aconteceram no filme, e aí tem a ver com o que vai acontecer no universo mais pra frente, não tem a ver necessariamente com esse filme em si, uma coisinha ou outra ali, mas foi legal não ter tido spoiler e ter vivido isso pela primeira vez ali no cinema, então acho que todo mundo deveria poder fazer isso, né? Infelizmente aí os spoilers estão em abundância, tem canal que coloca até spoiler em capa de vídeo, é sacanagem, né? Então é difícil fugir muitas vezes. Mas se você puder, eu recomendo. Mas eu já vejo, não vi como é que tá as notas, eu vi uma coisinha ou outra no Instagram, que não vai ser bem falado. Ele vai ser, a crítica, é muito fácil falar mal desse filme. Mas eu acho que, já prevejo, tá, que vai ter muita coisa injusta. Porque a Marvel mesmo, nesse ano mesmo, com Quantum Mania, tem coisas assim, já ruins,
fraquíssimas, sabe, desastrosas. E a gente tem uns Eternos, e a gente tem Quantumania, e, enfim, já tem vários filmes. E Thor 2, e Thor 4, e tem um monte de coisa, assim. Esse filme não é o dos piores. Mas ele tem sim os problemas, que são problemas constantes em vários desses filmes da Marvel, em vários filmes da DC, em vários blockbusters modernos. Ele tem esses problemas. Mas ele tem uma duração que ajuda demais. Tomara que os filmes comecem a perceber isso. O filme tem 1h40, 1h45 com os créditos. Que não precisa. Então, tem outros filmes que têm problemas parecidos, mas que você sente até mais. Porque é 2 horas e pouco de filme, e esse não. Ele é mais rápido. As coisas sempre estão se movendo pra frente. Isso ajuda demais. E ele tem um cerne ali, umas personagens que são muito carismáticas, apesar de não ser bem explorado, como eu falei, poderia ter sido, tornaria o filme elevaria um outro patamar o filme. Apesar disso, tem algo ali interessante, tem uma relação entre as personagens principais, as três, que é bacana, a ligação delas. E óbvio, se você assistiu as séries, acho que você vai apreciar mais. Mas aí é um problema, porque se você não assistiu, vai causar, talvez fique faltando peças ali para você se conectar com aquelas personagens. Mas eu não acho que esse filme é uma tragédia e que é terrível. Não. Talvez ele fique, são tantos filmes que ele fique na metade de baixo, mas não quer dizer que é ruim, falando de um ranking da Marvel, né? Ele entretém, é divertido, e sim, fica o desejo que fosse melhor, que fosse muito melhor. Mas é algo que, assim, talvez não fazendo muito dinheiro, como alguns dos filmes recentes, não só da Marvel, mas da Disney, né, esse ano não fizeram, o público está exigindo algo que eles não estão entregando. Filme bom é filme bom, gente. Tem que fazer um filme bom. E aí depois se faz as conexões, bota uma ceninha pós-créditos e tá tudo certo. Como era lá no começo do MCU, né? Se preocupe em fazer um filme bom primeiro. Depois você se preocupa em conectar esse universo todo. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência. Deixem joinha aí que ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.